Se abro uma página ao acaso, o esclarecimento vem de ti, uma luz forte que irradia e nos faz compreender que precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Que precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Oi, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui mais um dia com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Evangelho no Lar virtual, uma iniciativa da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal, Rio Grande do Norte. Nesse dia 6 de abril de 2021, o nosso Evangelho teve início no dia 18 de março. Então, hoje, estamos no 20º dia de Evangelho. E em tempos de pandemia, todo mundo sabe, Evangelho é todo dia. Não é isso? Já temos muitas pessoas lindas que amamos aqui nesse chat. Olha que maravilha. Muito obrigada, TV Secal, nossos grandes parceiros aqui. TV Secal, lá em Santa Catarina, Florianópolis, divulgando as nossas atividades. Obrigada, Seridó Espírita, que também divulga as atividades, nosso parceiro maior. Obrigada, TV7, que também, desde o princípio,
desde o início do nosso programa, sempre divulgando as nossas atividades. TV CECAL, também parceiro divulgando. O nosso evangelho aqui também tem rádio, web rádio, Portal da Luz. É isso. Espiritize. Também divulgando aí o evangelho virtual, o evangelho no lar virtual da Cruzada. Também está aí Tânia Maria Marcelino. Essa é muito fã de Jacó e aqui está nos prestigiando todos os dias, participando conosco aqui do nosso evangelho virtual todos os dias. Não falta nenhum. Maria Gilena também está aqui todos os dias. Espiritismo Fácil, na pessoa linda de Fernanda Gondim, também está aqui. Lindona trabalhadora da Cruzada, que também faz comigo, junto, nesse projeto, o Evangelho no Lar Virtual. Né? O som tá bom, né, Maria Gilena? Graças a Deus, porque comecei aqui cantando sem som. Parece que fiquei emocionada. Mas Jacó deu um ok ali de longe, eu já senti o clima e já coloquei. Então, Tétice Sampaio também está aí. Seja bem-vinda. Fernando Marcelino, Rosângela Vasconcelos, Rosinha amada, um beijo para você, queridona. Clara Moniz também participou do nosso evangelho e vai participar aqui em abril. Dilza Gambarra, trabalhadora também, um beijo para você, te amo. Vladívia Carvalho também está aí, seja bem-vinda, Vladívia. E aí também tem, aqui no nosso chat tem Sofia Moreira, Maria de Fátima também está aí. Maria Aparecida, boa noite. Não há nada melhor, não é, Maria de Fátima? Maravilha, graças a Deus. Marco Vianello, presente também aqui no nosso evangelho, vai participar conosco. Muito bom ter vocês aqui conosco. Maria Ledean também está aí e Maria Célia Correia Nicolau. Está chegando aí o pessoal para assistir e participar. Catarina Santana também está aí no nosso chat. Participar desse evangelho, essa atividade da Cruzada, que só vem trazendo alegria. Depoimentos de muita gratidão das pessoas que estão se sentindo bem, que estão se sentindo acolhidas pela espiritualidade, e esse é o propósito da espiritualidade, que a gente possa se envolver em oração, todos juntos, pela humanidade. Né? Agradecemos a presença de cada um de vocês que estão em algum lugar, na sua casa, nesse momento, em qualquer estado, em qualquer cidade, em qualquer país, para que possamos nos unir em prece em mais esse momento de reflexões, sempre pautadas no Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E é sempre bom lembrar que precisamos desse momento de tranquilidade, precisamos desacelerar os nossos pensamentos, deixamos as atividades do lar um pouquinho de lado e vamos conversar com Deus. Vamos estudar o Evangelho de Jesus, não é isso? Então precisamos nos recolher e dar um pouquinho de atenção ao Evangelho. Um pouquinho de tempo do nosso dia ao Evangelho. Pedimos que vocês possam colocar um fone de ouvido ou então coloca na televisão, para que todo mundo possa ver. Na televisão todo mundo vai assistir, quem está em casa. Aí, deixa o joinha. Aí, quem está pelo Facebook, deixa um joinha que ajuda a divulgar. O Facebook entende que é uma programação bacana e vai convidar outras pessoas. E também compartilha. Convida os amigos, envia nos grupos de WhatsApp, liga para alguém que está sozinho, que está em isolamento, que está precisando de ajuda, que está pensativo, que está ansioso. O Evangelho no lar cura, ajuda, porque você se conecta com Deus, porque você convida Jesus para entrar em seu lar. E ainda dá tempo, quem quiser pegar a água fluidificada, olha aqui o meu copinho já está aqui, ó. No finalzinho do Evangelho, eu vou tomar minha água fluidificada, né? E hoje nós vamos ter, como foi dito já aí, a presença de Jacó Melo, nosso querido
amigo Jacó, que veio nos trazer reflexões e nos ajudar com esse estudo maravilhoso que só tem nos dado alegria. E eu queria fazer uma pequena leitura do exórdio, né? Cumprindo aqui esse cronogramazinho que estamos fazendo diariamente. E como tema do nosso evangelho, vamos entrar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu escolhi essa mensagem do livro Calma, né? Que estamos lendo todos os dias aqui, por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. O tema é serenidade e paciência. Vamos lá? No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inaviáveis pode surgir de explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário, valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia, sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios que claramente nos preocupem, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que através dele é que atingiremos a promoção justa na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não se fará vista sem apoio da diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. E é com essa mensagem que vamos fazer a nossa prece, dando continuidade à nossa prece inicial. Para harmonizar, vou fazer aqui uma música, né? Porque o nosso convidado é muito musical também, fã de música também, como nós. E nós vamos cantar aqui uma música para que ele possa se harmonizar e ficar em paz. Eu gosto muito dessa música e gostaria de cantar ela hoje. Ela não está aqui, vou cantar outra. Eu não perguntei se vocês estão bem. Estão todos bem? Todos estão bem? Então vamos orar, fazer a nossa prece com o Pai Nosso. Pai Nosso, que nos alivia
que nos purifica e protege do mal. Em tua bondade divina, que nos ilumina com amor fraternal. Ó Pai de amor e de luz, que a todos conduz para a evolução. Ensina somente a bondade e que na caridade se pratica o perdão. Agradecemos por tua proteção, porque na tentação não nos deixa cair, e a quem nos ofende possamos perdoar e assim continuar sempre a evoluir nos ensinamentos do Cristo Senhor, que a lei do amor devemos propagar, que a tua vontade possamos fazer, sempre a obedecer, vigiar e orar. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. O pão de cada dia vamos agradecer, que não venha faltar para os nossos irmãos, e que os erros dos outros não devemos julgar, na humildade aceitar com resignação, sempre semeando a paz e o perdão, bondade e caridade para com nosso irmão, que a luz divina possa nos trazer muita fé e esperança ao nosso coração. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Graças a Deus, que assim seja. E agora, sem mais delongas, vamos convidar o nosso querido amigo, o nosso convidado, Jacó Melo. Seja bem-vindo. Jacó, fique à vontade, você é um queridão, já conversamos aqui um bate-papo antes de iniciar o nosso evangelho, e ele mesmo tendo compromisso hoje, aceitou o nosso chamado, o nosso convite, e é sempre um prazer imenso reencontrá-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Tânia, obrigado, Alisson, obrigado, Cruzada dos Militares, Betinha, obrigado a todos vocês, a minha amiga Fernanda, um beijão no coração de todos. Vamos lá, falar do Evangelho, me passaram bem-aventurados os aflitos. E aí eu quero começar fazendo algumas colocações bem pessoais, bem da minha cabeça, que é uma cabeça, às vezes, um tanto quanto maluquinha, né? Por exemplo, eu, quando bem jovem,
Eu já nasci num lar espírita e a minha mãe, para quem conhece, Dona Dagmar, ela nos posicionava sempre na necessidade de assistir às reuniões públicas, principalmente as chamadas doutrinárias, e, em especial, as que falavam do Evangelho. E ela me cobrava de uma maneira bem peculiar, porque nós éramos 5 irmãos, mas a cobrança toda era carregada em cima de mim. E de vez em quando ela me perguntava, você entendeu? E às vezes eu tinha dificuldade para dizer a ela que não. Porque não era não entender, às vezes era literalmente não aceitar. E você dizer para a Dona Dagmar que não aceita é algo... Você precisa ser mais do que filho dela, você precisa ter muita coragem. Mas aí, com o tempo, eu comecei a dizer, e às vezes ela ficava meio inquieta, porque ela esperava assim, bom, para ele não concordar, então eu vou explicar a ele como é que funciona. Mas só que as minhas dúvidas eram desconfortáveis. E a que eu me lembro com mais vivacidade na minha memória foi quando um dia ela me pediu para comentar acerca de uma palestra que tinha sido feita da porta larga e a porta estreita. E o palestrante colocou que a porta larga é a desgraça do mundo, que as pessoas que vão para ali, pelo contrário, as pessoas têm que fazer esforço, têm que largar absolutamente tudo para poder passar na porta estreita. E eu ouvi aquilo, e aquilo me deu um desconforto, porque eu comecei a ficar com raiva de Deus. Por quê? Disse, mas se Deus me dá as condições de eu viver de uma maneira confortável, e eu viver de uma maneira confortável é ruim, é a porta larga, então para que é que ele me deu isso? Então ele não pode ter me dado algo que é bom para eu simplesmente não usar. E aí, naquele dia, eu disse para ela, minha mãe, eu não concordo não, eu sinto muito, eu já entendi muitas coisas de Jesus, mas tem umas que eu não concordo de jeito nenhum, e uma delas é essa, da porta larga e a porta estreita. E ela se engasgou. E ela quis me dar, não, meu filho, olha, mas vamos entender assim, que ela não falava filosoficamente, ela falava na maneira bem existencial. Vamos entender o Evangelho assim, de uma maneira mais branda. Não é que a gente precise deixar, mas é que a gente precisa pensar de outra forma para passar na porta. E aí eu, inquieto como era, eu digo, mas como é que eu vou ter essas coisas se essas coisas não passam na porta? A senhora está dizendo que é para eu ter as coisas, mas como é que eu vou passar pela porta? Então isso é uma complicação, né? Eu estou colocando isso para dizer assim, quando me foi passado, né, o bem-aventurados os aflitos, eu digo, lá vem uma aflição. Só que é uma aflição agora mais madura, né? Depois que você passa dos 60, já está entrando nos 70, aí as nossas aflições são de outra modalidade. Não é mais do eu não entendo, mas é muitas vezes como é que isso eu posso entender melhor do que o que eu já entendi. Como é que eu posso entender bem-aventurado o aflito, bem-aventurado o infeliz, bem-aventurado quem sofre, bem-aventurado o desgraçado, isso aí você pode dar os adjetivos que quiser. E eu digo, juntando aqui o raciocínio, né? Eu disse assim, olha que coisa mais difícil no mundo, qual é? É você dizer uma coisa sem acreditar na coisa. Talvez a experiência, acredito eu, que para qualquer palestrante, para qualquer pessoal que tente convencer alguém de alguma maneira, é você tentar convencer alguém de uma coisa que você não está convencido. Porque fica difícil, a gente fica meio controverso, né? Tenha calma que não é que eu estou contra, não, eu estou só querendo chegar no ponto. E aí, nisso, quando eu estava pensando, exatamente dentro dessa linha de raciocínio, eu me lembrei, por isso que eu disse que o meu comentário aqui vai ser um comentário super íntimo, super pessoal. Eu me lembrei de um filme que eu assisti na minha infância, e era um filme que envolvia, um filme brasileiro, que envolvia a situação de cangaço. E aí, um bando de cangaceiros estava numa colina e ia descer para atacar o pessoal da cidade. Mas eles precisavam antes saber, ele precisaria que alguém dissesse como era que estava o clima lá embaixo. Então ele chamou um dos seus cangaceiros e disse, você vá lá, veja lá como é que estava naquele lugar, escute lá as conversas e volte e me diga. E aí o personagem desce, e quando chegou lá, estava uma confusão enorme. Um dizia uma coisa, um falava de um nome que ele não conhecia, um falava com uma língua que ele não entendia, e o negócio embaralhou na cabeça dele.
E aí ele volta pensando, eu vou dizer então isso, porque aquele outro disse isso. Tá bom. Então, quando ele chega de volta, ele vai lá para o homem e diz assim, o que foi que você viu? Ele disse, eu vi o seguinte, pá, 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 pá. Aí ele disse tudo aquilo que ele tinha decorado. Quando ele terminou, aí chega para o cangaceiro, o chefe, e pergunta assim, o senhor entendeu? Aí o cangaceiro ficou numa situação delicada, porque se ele dissesse que não entendeu, que cangaceiro inteligente é esse, que não entende a mensagem de um emissário comum? E aí o cangaceiro vai e diz para ele, claro que eu entendi. Aí ele disse, então, por favor, me explique, porque eu não entendi nada. Ou seja, o portador da notícia não tinha a menor noção de que notícia ele tinha dado, e não era um envelope fechado, era um envelope aberto. Mas muito bem. As bem-aventuranças, elas sempre entraram na minha vida de duas formas. A primeira forma é, esta foi a maior poesia que Jesus deixou para a humanidade. Poesia enquanto literatura, poesia enquanto arte, poesia enquanto essência de vida. Poesia sob qualquer formato. Bom, se isso é uma poesia, a primeira característica é que ela não é rimada. Ela é concluída em cada uma de suas partes com um tema grandioso, ou seja, com uma observação conclusiva grandiosa. Então, esse era um belíssimo ponto de partida. O segundo ponto que eu tinha para apoiar, que era um ponto intermediário, até onde eu sei hoje, tudo que eu achei que Jesus tinha errado, quando eu entendi, o errado era eu. Então, eu tenho que partir do seguinte, isso daqui é a grande poesia, é a grande poesia correta. E se não estiver correto, é porque eu estou errado. E se eu estou errado, a minha tarefa é descobrir onde é que eu estou falhando. E agora vejam só, eu gostaria que vocês, agora vamos aqui mais para a literalidade da questão. Vocês sabem que no texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec sempre seleciona só alguns poucos versículos. E eu, normalmente, quando vou estudar algum tema que é proposto ali naquele Evangelho, eu procuro ler tanto um pouco antes como um pouco depois. E às vezes esse pouco antes não é nem tão pouco assim. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a cabeça do Evangelho de Mateus, já que os versículos que ele selecionou estavam no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 5 do Evangelho de Mateus começa exatamente assim. Eu vou ler para vocês. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. Esse é o detalhe. Subiu ao monte. E, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E no versículo 2 ele continua. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí segue. Então, observemos bem que coisa curiosa. Mateus registrou desse jeito. O segundo evangelista que Allan Kardec toma para compor o seu raciocínio é de Lucas. E aí, lá em Lucas, previamente ao ponto em que ele entra nas bem-aventuranças, e aí está em Lucas, no capítulo 6, o ponto que eu vou destacar é o versículo 17. Observemos bem. Diz Lucas, no versículo 17 do seu capítulo 6, e Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só um grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Será que nós percebemos isso? Que aqui há uma coisa que a gente pode dizer incongruência ou pontos de observação diferentes. E para culminar essas diferenças, já que a gente não vai ter muito tempo para alongar, porque esse estudo aqui, eu não estou fazendo nem estudo nem literário, nem filosófico, nem nada. Eu estou somente como eu costumo, estou expondo aqui como eu particularmente costumo refletir sobre as leituras do Evangelho.
eu faço muitas leituras assim comparadas e às vezes não comparadas fora, dentro do próprio Evangelho. Eu pego um texto com outro e junto e procuro ver primeiro as relações diretas, depois as relações indiretas e depois esses pontos que aparentemente divergem. Então, nós temos aqui 2 pontos de observação, né? Mateus disse que Jesus subiu, enquanto que Lucas diz que ele desceu. No início do capítulo 6 de Lucas, ele diz que Jesus tinha estado no monte. Então, para Lucas, o registro é de que ele subiu e na descida, ele desceu com alguns. Por que com alguns? Porque ele encontrou vários dos outros embaixo. Se a gente quer entrar agora aqui para os campos mais filosóficos, a gente vai entender. Ele desceu procurando um plano, ou seja, ele vem de um nível superior em que ele habita e desce para um nível em que considera que todos estejam iguais, a figura do plano. Mas na proposta primeira de Mateus é que ele subiu, e ele subiu, aí já é uma outra visão. Ele sobe para que a sua voz se espalhe, tenha um maior alcance e envolva todo mundo. Até aí a gente não entrou ainda nas bem-aventuranças, mas eu queria deixar esse ponto destacado, porque ainda que alguém diga assim, houve um conflito e essa briga só destruiu uma com a outra, eu não vejo assim. Eu vejo hoje, percebo nitidamente que, enquanto um queria expressar o sentido de superioridade de Jesus, o outro preferiu destacar o sentido de humildade dele, ou de uma sabedoria tão grande que ele busca o nivelamento, para que ninguém fuja do entendimento. Até aí, então, acredito que estamos bem. E depois teve um outro ponto, que agora já não é conflitante, mas é um ponto complementar. No Evangelho de Mateus, Mateus fala das bem-aventuranças, dos humildes de espírito, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que são misericordiosos, os que têm limpos os corações, os que são perseguidos, bem-aventurados os que, quando vocês são injuriados, alegrai-vos e exaltai-vos disso tudo. Então, em nenhum momento Mateus registrou nada contra os ricos. Percebem bem? Mas foi aí onde Allan Kardec, talvez ele tenha pego exatamente essa outra nuance. Porque quando Lucas começa a falar das bem-aventuranças, para quem quiser acompanhar depois, a partir do versículos 24, aí vai 24, 25, 26, principalmente esses 3, no 24, mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Enquanto Mateus registra uma forma elogiosa em cima de você ter o suporte para vencer as suas limitações, é bem visível que Lucas ele preferiu dizer assim, olha, vocês não vão entender o que é a gente ter uma boa estrutura psicológica. Portanto, vocês não podem entrar nesse nível aqui, porque nesse nível, isso aqui é complicado. Neste momento, a gente pode pensar agora, mas Jesus falou ou não falou, afinal de contas, dos ricos? Ele falou ou não falou de quem estava saciado? Qual foi o sentido disso tudo? E aqui é onde eu quero colocar para que nós todos aqui usemos a nossa mente e o nosso coração para refletir. Primeiro, se a gente parte da premissa de que Jesus ele não disse nada em vão e que ele não foi nenhum bobinho que disse coisas só porque não tinha o que dizer, logo o que ele disse tem um sentido mais profundo. E onde é que está guardado o sentido mais profundo das bem-aventuranças? Porque se a gente toma as bem-aventuranças, vamos tomar qualquer uma delas, vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Durante muito tempo, a gente traduziu bem-aventurados por felizes.
Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Convenhamos. A pessoa porque chora é feliz? A gente vai pensar muito rapidamente e dizer, bom, pensando no Evangelho. Não estou pensando no Evangelho. Vamos conversar nós dois aqui. Quando a gente pensa, feliz quem está chorando, feliz quem está sofrendo, feliz quem está perseguido, isso faz sentido? Ou será que isso, vamos dizer, é linguagem fantasiosa? Será desse jeito mesmo? Será que literalmente Jesus quis dizer isso? Acredito aqui que muita gente deva conhecer um querido amigo aqui da Paraíba, Severino Celestino, que é uma das pessoas que com mais critério e com mais justeza tem feito descobertas maravilhosas dentro da leitura bíblica, de uma forma geral. E um dia, Severino Celestino esteve aqui em Natal, ele já falou isso em outros cantos, mas naquele dia foi aqui em Natal, num café cultural, e naquele café cultural, eu como já o conhecia, porque muito antes dele ser conhecido, a gente tinha um evento aqui em Natal chamado Fórum Espírita de Natal, e o Severino Celestino já tinha sido meu convidado pessoal, e a gente já trocava correspondência, naquela época era carta mesmo, então a gente já tinha uma grande aproximação. E lá conversando com ele, eu disse assim, mas me diga uma coisa, Celestino, a tradução bem-aventurados está correta? Ele deu uma risada. Mas ele deu uma risada como que alguém tivesse contado uma piada para ele. Eu digo, qual é a graça, Severino? Ele disse, Jacó, isso todo mundo pergunta, sabe por que todo mundo pergunta? Porque é desconfortável. E é desconfortável, primeiro, porque a gente jamais se imagina no depois. A gente tem o hábito de só se imaginar no agora. O agora, muitas vezes, é muito triste. E a tristeza de agora é a alegria de amanhã. Não que tudo precise necessariamente ser triste, doloroso ou castigador para que amanhã seja bom. Mas a gente, quando percebe ao longo da história que as situações mais constrangedoras e mais dolorosas, muitas vezes, elas geraram, sim, grandes vitórias no final. Então, a primeira coisa que a gente tem a considerar é isso. E ele riu de novo. Eu digo, Severino, o seu discurso está maravilhoso, eu também penso assim, eu também até já fiz palestras dizendo isso. Mas tem alguma coisa que você está me escondendo. Ele disse, Jacó, a tradução mais correta de bem-aventurados, só que você não vai poder falar isso para todo mundo, porque não vão lhe aceitar. Eu digo, mas eu não quero segredo. Eu quero saber qual é a tradução. Aí ele parou de rir e falou mais sério. Jacó, bem-aventurança quer dizer avante. Eu digo, opa. Ele disse, exatamente, Jacó. É aí onde está a grande mudança. Pegue qualquer bem-aventurança e tire bem-aventurados e coloque a tradução original, que vem lá do hebraico, do aramaico. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Está no versículo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, no versículo 4, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E se eu tirar bem-aventurados e colocar avante? Avante os que choram, porque eles serão consolados. Uau! Mudou radicalmente a maneira primeira da gente absorver a mensagem do Evangelho. Não é que bem-aventurados seja um termo ruim, um termo feio, um termo desagradável, não. Mas é que o sentido de avante, ele não diz conforme-se com chorar, porque se você conformar, depois vai ser consolado. Ao contrário, diz, vá adiante, mesmo chorando. Vá adiante, mesmo que você seja uma pessoa calma, que você seja o chamado manso. Não entregue os pontos só porque você está com fome ou sede. Vá adiante, mesmo que você seja injustiçado. Eu digo que yes! Demorou muitos anos até que eu ouvisse isso. Aí, depois que eu ouvi essa tradução bem-aventurados como avante, eu não leio no Evangelho avante os humildes. Eu leio bem-aventurados os humildes.
Eu continuo lendo do mesmo jeito. Mas quando eu leio bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que são perseguidos, na mesma hora, a minha leitura por bem-aventurados é isso. Seja bem-aventurado. Vá em frente. Percebem? Eu acho que a gente pensar o evangelho sempre nessa forma, onde é que está a grande força do evangelho na nossa vida? Não é a gente ficar, oh meu Deus, eu preciso chorar até quando, Senhor? E aí fica chorando, chorando e não fazendo nada. Será que era isso mesmo que Jesus queria? Que a gente ficasse nos cantos chorando? Que a gente ficasse se lamuriando porque está sendo perseguido? Não, ele está dizendo, olha, vá mesmo assim. E qual foi a grande proposta de Jesus para a gente? Grande, a maior de todas, na minha visão. Como eu disse desde o início, eu estou fazendo colocações aqui muito pessoais. A maior proposta de Jesus para nós, pelo menos para mim, foi tenha bom ânimo. O que quer dizer tenha bom ânimo? Avante. Olha que coisa fantástica. E aí, numa hora dessa, você pensa, mas Jesus disse isso em cima de uma montanha, ou ele desceu da montanha para vir dizer, já não faz a menor diferença. A não ser se você quiser fazer essas outras análises, como a gente iniciou e ensejou aqui no início. Então, essa é a beleza do Evangelho. Mas e onde é que isso poderia se aplicar, por exemplo, em alguém que não faça essa consideração do avante? É bem simples. Aí você faça mais ou menos o que eu fiz. Você tem lá aqueles textos que Allan Kardec propôs. Os que sofrem, os que são perseguidos. Aí, se você for lá no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, você vai encontrar, vós sois o sal da terra. No 14, vós sois a luz do mundo. No 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens. No 17, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumpri-los, o exemplo dele. No 19, qualquer um que violar um desses mandamentos, aí sim, olha onde é que está a conclusão. A conclusão está exatamente no mesmo sermão, no mesmo poema, na mesma poesia, na mesma obra de arte perfeita. E aí ele diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, se amardes apenas os que vos amam. Eu te digo, você aprendeu, não mate, eu digo agora, não odeie, perdoe. E aí ele fecha no versículo 48. Aqui onde está a sublimidade disso tudo, que é aí onde vai deixar de importar, eu sabia ou não sabia dessa tradução avante. Você vai lá no versículo 48, tem, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Uau! Que beleza o Evangelho. E que beleza que vocês estão aí para a gente curtir isso, sabe? Desculpa, muita gente gosta de falar do Evangelho assim, com a vozinha mansa e tal. É o jeito, o meu jeito é mais esse, é mais prático em vez de ser pragmático, é mais vivencial do que ser necessariamente erudito. É muito mais Jesus ao meu lado do que Jesus preso na cruz há 2000 anos. Eu espero que, de alguma forma, no seu Evangelho no lar, essas reflexões tenha deixado alguma luzinha aí para você. Até porque, se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, vamos acender essa luz. Muito obrigado por sua participação, muito obrigado aos meus amigos, muito obrigado ao convite, Tânia, obrigado, Alisson, Betinha, a Cruzada dos Militares, mas também um monte de gente que esteve aqui, né? Não deu nem tempo, porque eu estava mais preocupado em dizer bem direitinho os versículos, para que a gente não se perdesse, mas foi ótimo para mim. Um grande beijo, e que continuem, porque essa tarefa de evangelho, ela é tão abençoada, que eu tenho uma amiga que ela faz evangelho todos os dias, e quem estiver na casa dela vai ter que fazer. E ela diz assim, eu não aceito que você não aceite uma bênção.
É a maior bênção, é a maior oportunidade que a gente tem, é o Evangelho no nosso lar. Façamos, Deus te abençoe. Que coisa linda! Olha, eu faço o evangelho todos os dias também com o Alisson, então agora eu vou usar essa frase dessa sua amiga. Se tiver, eu não aceito que você não aceite uma benção. Rapaz, eu também prefiro Jesus. Não colado na cruz, mas perto de mim. Eu aplaudi você dali, porque eu estava escutando, eu digo, rapaz, aí ele arrasou. Porque realmente, a gente tem que querer Jesus próximo a gente, e não colado na cruz, não é? Não é Perfeitas verdade? colocações, meu amigo. Muito obrigado, viu? Nos brindar com tanto conhecimento. E Jacó está já de saída para outra atividade. Deixamos aqui a nossa gratidão e, se Deus quiser, ele voltará em outras oportunidades, porque eu sou uma obsessora do bem de todos esses amigos queridos. Jacó, fique com Deus. Um beijo no seu Obrigado. coração. Muito obrigada Muito por obrigado. tudo, pelo carinho, pelos ensinamentos, e nós estamos juntos sempre. Diga a Fernandinha que eu mandei um beijo para ela. Ela está aqui no chat louca, mandando abraço para você, agradecendo. Então, nós vamos aí nos ver, porque Fernandinha também faz parte dessa atividade do Evangelho. E a gente vai se encontrar em algum momento aqui, nós três, né? E todo mundo está dizendo aqui, passou tão rápido. Pois é, o Evangelho é isso. Tá bom, Né? querido. Um abraço, então. Obrigado. Um abraço, Jacó. Fique com Deus. Um beijo. Bom trabalho para você. Obrigado. Tchau, tchau. Minha gente, o que foi isso? Vivenciou hoje todas as informações que, que a gente acreditava, eu sempre acreditei nisso, né? Eu sempre tinha esses pensamentos. E alguns dos ensinamentos, né? Algumas das coisas que Jacó falou aqui, sempre foi o que eu quis dizer e eu tinha muito medo. Eu tinha esse medo de verdade. Então, que maravilha, que esclarecimento, que explanação maravilhosa. Como eu queria, e olhe, Jacó, né, dispensa comentários, porque todo mundo aí conhece Jacó melhor do que eu. Jacó é escritor, engenheiro por formação, palestrante maravilhoso, né, professor e magnetizador. E esse curso aqui, ó, a cura da depressão pelo magnetismo humano. Imaginem isso aí, minha gente, no tempo de hoje, onde as pessoas estão vivenciando esse mal que é a depressão, que já era o mal do século, e hoje, em isolamento social, as pessoas estão. Então, busquem aí, eu vi aqui que já está encerrado, né? Ainda tá, já começou, mas está dando continuidade aí dia 10, ainda vai ter, dia 17 também, né? Mas busquem aí nas redes sociais do Jacó, né? Quem sabe ele vai dar continuidade a é um curso, né? É um curso. Esse já é o lote 2, né? Mas eu vi que já foi encerrado. Busquem aí porque vale muito a pena. E nós temos aqui alguns minutinhos ainda para cantar e encerrar o nosso 60 pessoas nos assistindo hoje. Acho que vocês prestaram atenção que nós estamos em outro cenário. Hoje estamos no Seridó, na casa de mamãe e papai, né? Pai e mãinha. E algumas coisas saiu aqui meio tumultuado, porque chegamos e já ligamos aqui o som e deu tudo certo. Então, eu não vi algumas pessoas que chegaram depois. Riane Feitosa, tá aí, linda, maravilhosa. Maria do Carmo Castro, Júlia Beatriz, Wilma, Márcia, né? Minha mãe querida Ana Lúcia, tia Preta, Analice Souza, meu amor, te amo. E Marlene Antônia de Jesus, de Curitiba, Érica Galvão, né? Rosana está aí também, Rosângela também está aí, Ceissa Vasconcelos também, Gláucia Góes, Maria de Fátima Cortez, só gente linda, né? Muita gente boa. Felipe, Camila, muito obrigada pelo carinho. Obrigada a todos que passaram aí no nosso chat. Foi uma delícia, passou muito depressa, realmente. A palavra da noite é avante. Avante. Não podemos parar. O Evangelho no Lar nos trouxe essa esperança
de que podemos nos acalmar. Lembram da mensagem do início? A nossa mensagem de início do exórdio, a leitura preparatória, serenidade e paciência. Ninguém nunca disse que seria fácil. A mim, quando eu me tornei espírita, quando eu decidi trabalhar para Jesus e divulgar o evangelho através das músicas. Ninguém nunca disse assim, nem Betinha, nem nenhum dos meus amigos. Olha, Tânia, seja espírita, que você vai ver uma vida muito fácil, vai ser tudo lindo, tudo... Não, vai ser tudo lindo, porque o trabalho para Jesus é uma coisa sublime, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Muito gratificante ter vocês aqui nesse Evangelho com Jacó hoje. Que maravilha, que graça, que maravilha de Deus. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Oi, Diane Costa. Maria de Fátima diz, linda explanação. Foi belíssima. Foi belíssima. Então, como todos que passaram aqui ontem, Ivaíta também deixou aqui grandes ensinamentos, né? Cada um da sua forma. E amanhã vamos dar continuidade. Durante o mês de abril já temos a agenda fechadinha aqui com os nossos amigos, parceiros que estão nos ajudando a divulgar o Evangelho de Jesus através das músicas, né? Vamos lá cantar, né? Porque eu era uma pessoa tímida e agora falo pelos cotovelos. Quem já viu isso, minha gente? Vamos cantar, né? Riane, bicha linda, cheiro para você. Então eu vou tirar aqui de um modo que deixa meio que tumultuado aqui o som, já que agora só temos nós. Stephanie está aí nos bastidores nos ajudando sempre. E vamos fazer a nossa prece de encerramento com esse aprendizado de todos os dias do Evangelho virtual, o Evangelho no Lar, da Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Vamos cantar para fazer a nossa prece de encerramento, não é? Com vocês. Fechem os olhos, vamos mentalizar Jesus, convidar Jesus para entrar em nosso lar nesse momento. E aqui está a água fluidificada para tomar assim que acabar aqui a nossa prece. Vamos tomar a água fluidificada. Vamos cantar. E aí? Se nós pudéssemos pensar, sentir e agir como Jesus, seria um mundo bem melhor. Vamos colocar aqui, olha, mudando de casa, fica meio tumultuado, sabe? Mas vai dar tudo certo. Vamos ter calma, que vai dar tudo certo. Colocar o fonezinho de ouvido. Riane, porque não estamos no nosso estúdio, estamos aqui na casa de mamãe, mas vai dar certo. Vamos lá, agora vai. Se nós pudéssemos pensar assim como Jesus pensou, e se pudéssemos sentir tal como o Salvador, se nosso modo de agir a máxima fosse o amor ao próximo, assim como bem nos ensinou o Filho de Deus, o guia e modelo para todos nós. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe para o seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos. Pensar, sentir e agir seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também,
e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Que possamos ser sempre confiantes em Deus, que Jesus está no controle. Jesus, o nosso guia e modelo, está no controle e tudo vai dar certo. Faça o Evangelho no lar todos os dias. Convide um amigo para fazer o Evangelho conosco. Amanhã tem mais, 20h30. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe para o seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos. Pensar, sentir e agir, seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também, e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Reflita, reflita. Jesus nos ensinou o amor. É isso. Jesus nos ensinou o amor e que possamos ser instrumentos da vossa paz. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Antes de dormir, vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia e um brinde à nossa saúde, um brinde à vida, um brinde a Jesus. Tim-tim, água fluidificada para todos vocês. Até amanhã, 20h30, se Deus quiser e Ele quer. Fiquem com Deus, meus amores. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.